Fala, nação, estamos de volta, viu? Falar um pouquinho aqui sobre o nosso esquadrão, né? Uma notícia boa, hoje o Bahia postou aí, né? Jogador Canu de volta aos treinos, né? Começa a estar no começo aí também, os treinos físicos, né? Mas uma notícia boa, viu? Notícia boa, Canu de volta aí, né? E quando se contundiu mesmo, tava em boa fase no Bahia, né? Sendo titular, então uma boa notícia aí, ó. Veja no vídeo a seguir aí, ele aí tá voltando aos treinos, né? Então, boa notícia, porque o Bahia não vai ter nessa data FIFA aí o descanso, mas aproveitar para recuperar alguns jogadores, viu? Para a sequência do campeonato aí.